Se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Mas eis que nesse lamaçal jurídico surge aquilo que parecia impossível. Uma pessoa sensata. Uma pessoa que... Como é que eu vou colocar isso de forma gentil? Uma pessoa que, após certos acontecimentos relacionados aos seus colegas e certas restrições de viagens e restrições de movimentações bancárias, mudou bastante de opinião. Alguém que saiu, encontrou a luz, saiu de apoiador das condenações do 8 de janeiro para um ferrenho defensor das liberdades individuais. Eu diria que hoje é praticamente o James Madison, um Alexander Hamilton brasileiro. E é claro que eu estou falando do ministro Luiz Fux, porque ontem no Supremo Tribunal Federal ele ressaltou o óbvio. Contestar o sistema eleitoral é positivo para a democracia, e não o contrário. Vejam o vídeo. As únicas diferenças do contexto brasileiro com outro país recentemente citado, até porque consta da declaração à imprensa divulgada pela Fundação Nobel que o governo venezuelano tem sistematicamente suprimido a oposição por meio de fraude às eleições, persecução legal e prisão, o que não tem nada a ver com o sistema brasileiro. Mas a verdade é que uma manifestação contundente fora feita pela política Maria Corina Machado. Maria Corina Machado, que legou, efetivamente, uma lição sobre a importância das iniciativas da sociedade civil na fiscalização do processo eleitoral, a fim de que este seja sempre transparente e goze de legitimidade perante o povo. Naquele país, o regime incumbente impediu até a candidatura dessa senhora nas eleições presidenciais de 2024. Imagina. Mas, ainda assim, a ativista logrou mobilizar milhares de voluntários por todo o país para fiscalizar os locais de votação e documentar a contagem de votos. Essa iniciativa pacífica descortinou para a comunidade internacional os vícios do sistema venezuelano, que não tem nada a ver com o Brasil, o que só foi possível pela coragem de pessoas do povo que arriscam em suas vidas e liberdade em prol dos princípios democráticos. E aqui, senhor presidente, trago um argumento que eu acho que ele é bastante importante. O que se pretende realçar é que o reconhecimento conferido por esse prêmio, que certamente não seria conferido pela prática de um crime, teve um papel essencial para os cidadãos na construção de uma democracia vigilante, em constante aprimoramento, inclusive tecnológico. Há um aprimoramento tecnológico, podemos chegar amanhã depois a várias outras conclusões, por meio do engajamento cívico no debate público sobre o certame eleitoral. Quando é que vocês vão viajar no tempo? Viajar no tempo para um passado longínquo, na época da fundação da República? Não. Regime militar? Não. 2002? Não. Nós vamos viajar no tempo para 6 meses atrás. 6 meses atrás, quando que vocês imaginariam, nessa primeira turma, ver um ministro do STF falando para todos ouvirem que contestar o sistema eleitoral não é crime, e citando o caso da Venezuela e dizendo que a fiscalização do processo eleitoral naquele país deixou claro os vícios existentes no processo. Ou seja, segundo Fux, para que as fraudes nas eleições venezuelanas pudessem ser detectadas, foi necessária a pressão popular e a fiscalização, e fazer isso jamais poderia constituir crime, nem na Venezuela, muito menos no Brasil. Outro ponto muito bom, que eu não podia deixar de citar aqui no programa, foi a deliciosa cutucada que o Fux deu no TSE. São 18 segundos de vídeo, mas são 18 segundos que valem muito a pena. Coloca pra gente aí, Bruno. Amigo, outro dia, virou para mim e disse: se o Pentágono foi invadido na sua tecnologia, será que nada pode ser invadido aqui no nosso país? Quem pergunta sabe a resposta, mas eu também não respondi nada. Cara, quantas vezes vocês não repetiram esse argumento? É um questionamento que todo mundo faz. O nego hackeou o Pentágono,
tem o aparato militar mais poderoso do mundo, todas as tecnologias mais avançadas de proteção de dados do mundo. Nego hackeou o sistema dos caças F-15 dos Estados Unidos. Tá aí. Sem que caça tenha... Olha, só para deixar claro aqui aos ministros do TSE, que os caças do F-15 também não têm nenhuma ligação com a internet. Ora, Israel hackeou os sistemas dos principais bancos do Irã, que é um dos países mais avançados em guerra cibernética. Afetou o cartão de crédito de uma porrada de membros da Guarda Revolucionária. Ora, Israel conseguiu explodir os pagers dos caras do Hamas, ou do Hezbollah, já não me lembro mais. Mas as urnas eletrônicas não. Essas não podem ser invadidas. Isso virou... os especialistas do Pentágono, eles não conseguem conter os ataques do hackers, a Força Aérea Americana não consegue impedir o acesso aos hackers, o Irã não consegue, mas o cara que se formou lá em engenharia de computação da Veiga de Almeida e foi parar no TSE porque acertou mais questões do que outros tecnólogos preguiçosos que quiseram se tornar servidor público. O cara faz parte de um funcionalismo público completamente defasado tecnologicamente. Esse sim é o cara que consegue parar tudo quanto é ataque hacker. Eu já trabalhei em repartição pública, eu não sei se alguém aqui já trabalhou em repartição pública. Eu já trabalhei no governo do estado e na prefeitura do Rio de Janeiro. Nunca trabalhei em um órgão federal. E na Câmara. Você chega nesse... que não deixa de ser um órgão federal, mas do Poder Executivo. Então você chega num órgão público no Brasil, e me respondam vocês aqui, se verdade, se eu não estiver falando a verdade. E os caras, às vezes, não sabem usar uma impressora, os caras não sabem fazer uma planilha em Excel. Quando eu comecei a trabalhar no governo do Estado do Rio, o governo do Estado do Rio tem um órgão chamado Proderj. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar lá, o Proderj tinha para todo o governo do Rio de Janeiro, estou falando aí de aproximadamente 2000 e... Trabalhei no governo do Estado do Rio em 2007. O Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro a mesma banda de acesso à internet, que na época acho que eram 2 mega, que era coisa pra caramba, mas era o que eu tinha em casa. Eu tinha em casa a mesma banda de acesso que o Proderj tinha para todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Todo o governo do Estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas querem me convencer de que o TSE é a supra-suma. Mas é o supra-suma, mas isso você sabe. Isso você sabe. Se houvesse esse gênio maravilhoso trabalhando no TSE, ganhando um DAS qualquer lá de 15 mil reais por mês, sei lá quanto que ganha um cara, mas eu tenho certeza que ganha menos do que um especialista de segurança da Microsoft, do Signal, do Sync, do sei lá o quê, do Pentágono. E o mais curioso é que esse argumento é o argumento que todo mundo fazia na mesa de bar em 2022, mas que era absolutamente proibido de ser discutido. Todos vocês sabem, sem nenhum pudor, que qualquer coisa em tecnologia é violável. Qualquer coisa. Uma vez eu fiz uma reunião, eu não vou dizer com quem que foi, mas pessoas que tinham muita familiaridade com o TSE. E eu era um cético em relação à tese de que se tinha havido ou não fraude nas urnas. Eu sou cético em relação a quase tudo, se vocês... eu não comecei agora com o Dr. Chilique. Eu sou cético, eu acho que afirmações extraordinárias necessitam de evidências extraordinárias e muitas vezes eu sou o último a acreditar nas coisas. Eu sou ruim de acreditar em teoria da conspiração pra caramba. Então eu sempre erro por último. Tudo que eu trouxer a vocês é porque, de fato, eu procurei evidências muito fortes dessas coisas. Pois bem, eu conversei com esses caras uma vez
E os caras me explicaram o nível de desorganização que é o TSE. Não foi a história só do hacker que entrou, ficou não sei quanto tempo lá dentro, teve acesso a todo mundo. Não, é uma zona aquele troço. O TSE é uma zona, como todos os órgãos públicos brasileiros. Bolsonaro está preso, condenado. E agora? Agora ele e milhares de brasileiros precisam mais do que nunca da gente. A resistência continua vindo daqui de fora com luta e informação. Mas você precisa fazer a sua parte agora, se ainda não estiver fazendo. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link e o cupom da descrição. Com um pouco mais de $5 por mês, você se torna meu apoiador. Com 49, você entra para o grupo dos patronos Gold. A hora é agora.